Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esta quarta aula, a última aula do módulo um, que tem como o título aqui Preparação para iniciar. Bem, e nessa aula nós vamos começar a falar sobre esquemas de estudo. É claro que desde o começo a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, a gente está preparando para iniciar, porque, ó, claro, é um processo que não é do dia para a noite, vai levar um pouco de tempo, por mais que seja bem mais rápido do que qualquer curso convencional, você vai alcançar suas metas aqui se você seguir os passos aqui da maneira correta, seguindo a risca, e é claro, com as suas modificações, né? Porque esse método tem que se adequar com a sua realidade, com a sua vida. Se você não conseguir se adequar, pode não funcionar muito bem, mas aqui a gente está seguindo os passos necessários, claro, desde da construção da base até nós vamos passar ainda por uma etapa de adequação de métodos, de descoberta de habilidade, da gente saber qual o passo que a gente pode dar depois um passo após o outro, como a gente aprende melhor, a gente vai passar por uma descoberta de como a gente realmente aprende. Isso é muito importante quando a gente tem um projeto que vai tomar um pouco de tempo da nossa vida. A gente vai ter que passar por algumas etapas e essas etapas têm que ser passadas com o menos tempo possível, né? A gente vai explorar as nossas habilidades, nós vamos descobrir qual habilidade que a gente consegue aprender com mais facilidade e a gente vai tirar o máximo dessas habilidades, assim como aprender a desenvolver as outras habilidades que a gente não tem tanta capacidade assim de compreensão, de aprendizado. Tudo bem? Então vamos falar aqui, começar com o esquema de estudos. Na verdade, esse curso ele foi baseado em um plano de estudos, né, que depois de muitos ajustes, depois de bem refinado, se transformou em um método, né, um método de aprendizagem de idiomas. Então, ele é por si só um esquema também. Um esquema é um método, mas é um esquema bem remanejado. E precisamos apenas de ajustes mínimos, né, de tempo e de tarefas. Quando você estiver, então vamos começar aqui, pessoal. Quando você estiver com seu esquema, né, esse esquema aqui, ó, bem definido, é claro que a gente vai passar por outras etapas futuras aqui para poder compor essa aula. Essa aula também ela não se baseia somente nela, é por completo. A gente tá, esse curso ele foi desenhado, é, tipo planejado para que a gente sempre esteja voltando para reassistir, né, as aulas que já passaram para ver se a gente consegue adequar uma coisa lá na frente. Então, vamos seguir em frente aqui. Ó. Quando você estiver com seu esquema bem definido, bem como hora de começar, hora de parar, é importante que você saiba de algumas peculiaridades de como o nosso cérebro funciona. Na verdade, podemos dizer que nós vivemos uma luta diária com o nosso cérebro. A gente quer aprender alguma coisa, mas só que a gente tem que conseguir conciliar o nosso cérebro com o nosso aprendizado. E é mais ou menos como se o nosso cérebro fosse uma parte independente de nós, como se fosse uma vida à parte que a gente tem. Porque por mais que a gente queira alguma coisa, a gente depende dele para poder a gente aprender essa coisa. Então a gente vai ter que saber oferecer, né, ao nosso cérebro as coisas sadias e estimulantes. E como a gente pode fazer isso? A gente pode começar a fazer isso, né, oferecendo ao nosso cérebro doses pequenas do que a gente está querendo aprender. Aí então a gente pode ir aumentando aos poucos. Então, no início, eu aconselho o uso de estudos com pausas. A gente nunca vai chegar, né, e ficar muito tempo estudando até cansar o nosso cérebro. A gente não pode deixar o aprendizado uma coisa entediosa. A gente tem que estudar de uma maneira sempre que deixe o nosso cérebro com sede de aprendizado. Por mais que no começo seja duro, seja difícil esse processo de aprendizado, isso com o tempo vai ficando uma coisa prazerosa e o nosso cérebro vai pedir mais. Aí vai ser o nosso corpo que não vai querer, mas a gente vai estar cansado e o nosso cérebro vai estar com aquela sede de querer aprender. Então isso também é bem legal também, e é um processo que isso vai acontecendo com o tempo. A gente vai passando por esse processo, a gente vai percebendo isso. Então, no início eu aconselho o uso de estudos com pausas, né? Existe uma técnica, qual chamamos de técnica Pomodoro. Essa técnica,
Ela foi criada no final da década de 80, né, por um francês, Francesco Cirilo. Essa técnica consiste em pausa de 5 minutos a cada 25 minutos de estudo. Bem, a gente pode. Essa técnica foi baseada mais para estudos bem pesados, puxados, como estudando assim para concurso público, por exemplo. Mas a gente pode adaptar aqui no início para poder a gente pegar, não deixar o estudo ficar entediante. Então, segundo o desenvolvedor dessa técnica, né, ela nos proporciona um aumento da capacidade de concentração. Como assim, concentração? Concentração e foco. Como assim? Foi descoberto que nos primeiros 25 minutos de aprendizado, quando a gente está aprendendo qualquer coisa, o nosso cérebro ele está funcionando a mil. Então ele está dando toda aquela capacidade de compreensão, todo o foco ali naqueles primeiros 25 minutos. E depois desses 25 minutos, essa taxa de foco ela tende a cair. Muita gente senta ali na frente do computador ou pega o livro para começar a estudar, estuda 1, 2 horas ali sem nenhuma pausa. E o que que isso acontece? E o que que vai acontecer com isso no caso? No caso, quer dizer que os primeiros 25 minutos de aprendizado, o nosso cérebro vai pegar aquele negócio com uma facilidade enorme. Mas aquele restante vai ser quase que um tempo perdido. Então, a gente sabendo disso, a gente tendo a certeza que isso ocorre, a gente pode fazer uma pequena pausa de 5 minutos. Depois desse tempo, depois a gente retorna que o nosso cérebro vai pegar mais 25 minutos, com todo o foco, né, toda aquela atenção que a gente precisa na hora do aprendizado. Mas se tratando de aprendizado de idiomas, como é uma coisa menos puxada, mais prazerosa, a gente pode estender esse tempo. A gente não precisa parar nos 25 minutos. É claro, a gente vai precisar dessa pausa, porém, a gente pode ficar estudando por mais tempo. É, não tem nada de errado a gente ficar 1 hora estudando. Então, até a gente ficar entediado. Quando aquilo começar a entediar, a gente faz aquela pausinha de 5 minutos. A gente não vai parar e deixar para o outro dia. Claro, se depois dessa pausa de 5 minutos você notar que continua entediante, que você não está gostando, é melhor realmente parar e descansar, porque o aprendizado de idiomas precisa de 100% da gente, tem que ser uma coisa prazerosa. Não forçando que a gente vai aprender. Claro, não podemos esquecer daquelas pessoas que precisam forçar, né? Que aquele tempo é o tempo que essas pessoas têm. Então essas pessoas precisam forçar um pouquinho também. Tudo bem? Ó, essa técnica é muito bem empregada quando estamos estudando algo estressante, mas também pode ser empregada no estudo de idiomas. Como eu tinha falado, né? Eu utilizo essa técnica para não para manter meu foco e concentração, mas para evitar interrupções. Tá vendo? Ó, ela serve também para evitar interrupções. Como assim evitar interrupções? Você precisa ir ao banheiro, aí você vai pegar essa pausazinha de 5 minutos. Você não vai correr no banheiro e voltar. Você usa essa pausazinha de 5 minutos. Você precisa checar alguma coisa no seu celular. Então você pega essa pausinha de 5 minutos. Mas a gente também não pode também inverter as coisas, né? Pegar essa pausa de 5 minutos e passar mais de 5 minutos ali checando o celular. Aí, o nosso cérebro tem uma boa capacidade de absorção de conhecimento nos primeiros 30 minutos. A capacidade de aprendizado, como eu já tinha falado. Estou falando aqui de conteúdo que nos traz prazer em aprender. Podemos falar em algo que temos que aprender e não temos escolha, que é o caso de quem está estudando para um concurso público, por exemplo. É bem importante usar essa técnica, que ela vai fortalecer bastante o aprendizado. Mas quando a gente está falando do aprendizado de idiomas, e a partir do momento que se tornar uma atividade prazerosa, aí depende do aprendiz. Isso aqui é para iniciar, para você ter uma base de como continuar aprendendo, apesar de ainda não estar bem acostumado com o processo. Tudo bem? Aí vamos descer aqui, ó. Mas em todo caso, se você achar necessário, o ideal é fazer uma pequena pausa de 5 minutos a cada hora. Como eu tinha falado também, a gente não precisa também estudar só meia hora, 25 minutos. A gente pode deixar aumentar esse período aí, né, para 1 hora. Mas a pausa não pode ser superior a 5 minutos.
Nada de parar e ir direto para as redes sociais, depois os 5 minutos começam a se tornar meia hora e vai aumentando, e a gente inverte o processo, aí não vai funcionar. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que a gente pode estar usando também no nosso esquema de estudo é o revezamento de abordagem. Como assim revezamento de abordagem? Bem, sabemos que o aprendizado de idiomas ele se baseia em 4 habilidades que a gente tem, né? Que é a habilidade de ouvir, de falar, de escrever e de ler. Então, a gente pode fazer um revezamento. A gente pode estar fazendo, ó, além de fazer a pausa durante o aprendizado, aquela pausa, né? Podemos fazer esse revezamento mudando a abordagem, né? Se a gente estiver usando textos, claro, textos com áudio, a gente pode passar para músicas com a transcrição, né? Com a tradução, a transcrição da música. Isso é cada 1 hora. A gente está estudando textos com áudio, a gente vai parar, fazer aquela pausazinha de 5 minutos. Quando a gente retornar, a gente já tem que estar com tudo engateado. Antes de começar o processo de estudo, é bom a gente já preparar o que a gente vai estudar. A gente já vai naquele programa que eu falei, no link, já vai ter aquela sequência de textos, você já vai ter, tá seguindo uma sequência. Além disso, você pode ir também separar uma música também naquele site. Eu não sei se já falei sobre ele, é o site Letras de Músicas. Você já prepara a música que você vai aprender também. Se eu não passei o nome desse site ainda, eu ainda vou retornar nele. Se eu já passei, se eu não passei ainda, vocês vão ver numa aula futura aí a maneira da gente encontrar esse site, né? Tem um aplicativo para o celular e a gente já pode ir separando essa música, a música do dia. A gente já durante o dia a gente já vai pensando qual é a música que a gente vai parar para aprender. Essa música também não vai ser aprendida em um dia só, sempre vai ficar faltando alguma coisa daquela música para o dia seguinte, a gente vai pegar 1 hora também por dia naquela música até ela estar totalmente na nossa mente. Aí depois de mais 1 hora ali de música, a gente pode ir para vídeos com áudio, né, e com a legenda também. Então a gente vai fazer um esquema completo de 3 horas de aprendizado, sem se tornar entediante, porque a gente vai fazer aquela pausa de 5 minutos, e além da pausa de 5 minutos, a gente vai fazer o revezamento da abordagem. Assim a gente vai estar exercitando nossas 4 habilidades, né, para o aprendizado de idiomas, ao mesmo tempo, e uma, consequentemente, irá fortalecer a outra. Isso é muito poderoso, além da gente conseguir deixar aquele tempo de estudo bem prazeroso, a gente vai aprender com uma rapidez enorme. Bem, o nosso cérebro gosta de atuar através de estímulos. Então, se estamos fazendo tarefas que duram muito tempo, né, começamos a ficar entediados e não conseguimos assimilar muita coisa. Por isso, uma mudança de abordagem funciona nessas horas. Tá vendo, pessoal? Passamos dessa parte aqui, né, da abordagem, da pausa de 5 minutos. Espero que vocês tenham compreendido bem. Se vocês não compreenderam, é só voltar aqui um pouco aqui do vídeo, dessa parte do vídeo, né, para poder a gente reforçar na memória. E vamos passar agora para essa parte que é muito importante, que são os gatilhos mentais. Essa parte, ela já começa na parte prática do aprendizado. É aqui claro, a parte prática do aprendizado já iniciou a partir do momento que você está ouvindo os áudios. Aqueles áudios que você está ouvindo, você está acumulando conhecimento, vocabulário, você está pegando o vocabulário de maneira passiva. Mas esse vocabulário de maneira passiva que você está acumulando, você tem que transformá-los, trazê-los, né, para o uso ativo, que é o uso que você vai realmente pensar e que você vai falar. Muita gente acha que não é de maneira ativa você pensar, sem abrir a boca para falar, mas é o primeiro estágio do aprendizado ativo, é você pensar. Muita gente acha que não precisa pensar para poder falar. Na verdade, a gente pensa. Tudo isso que eu estou falando agora, eu estou pensando em frações de segundos. Por quê? Porque esse idioma é meu idioma materno. Eu aprendi desde que eu era uma criança bem pequena, um bebezinho. Eu aprendi a falar esse idioma, mas tudo que eu estou falando aqui está sendo bem pensado e processado na minha memória. Assim como a sua segunda língua que você estiver aprendendo, você vai pensar, nem que seja de uma maneira mais lenta. Você vai sofrer um pouco para encontrar as palavras certas, mas a gente tem que pensar primeiro antes de falar. Eu já vi até de professores que é uma besteira esse negócio de
ter que pensar no idioma que você está aprendendo, que isso não existe. Cara, como você vai falar uma coisa sem pensar? Tem até um ditado que fala bem assim, ó, pense primeiro antes de falar. Porque a gente tem que pensar antes de falar. Como a gente vai abrir a boca sem pensar? Vamos fazer um exercício bem rápido aqui, com a frase que todo mundo sabe. A frase I love you. I love you. Essa frase é em inglês. Mas todo mundo pensa. Pensa agora um momento antes de falar essa frase. Primeiro você vai pensar, agora você vai falar. Antes de falar essa frase, a gente pensa nela antes de falar. E é bem assim que vai acontecer quando você estiver falando qualquer idioma estrangeiro. Da mesma maneira que a gente pensa na hora que está falando o nosso idioma. Entendeu? Então é muito importante. E a gente não fala sem pensar. Não existe esse negócio. Eu ouvi o professor falando que babaquice, pessoas falando por aí que você tem que pensar no inglês para poder falar. É claro que a gente tem que pensar, gente. Não, a gente não tem como falar sem pensar. Tudo é bem pensado e processado. Só que muitas vezes de maneira instantânea, que a gente não chega nem a perceber. E é bem assim que você vai pensar, se você vai fazer quando você estiver fluente. Se você não pensar de maneira instantânea, você não está fluente. Mas você vai conseguir fazer com pequeno esforço no início, mas depois, com o tempo, esse pensamento vai ficando instantâneo. E a gente tem exercícios aqui, vou passar para vocês um exercício que funciona. Dentro de uma semana você já está pensando de maneira instantânea. Claro que não com todos os artifícios, né, que são necessários para a gente falar fluentemente, mas você vai estar pensando mesmo no idioma de uma maneira bem rápida mesmo. Desculpa, pessoal, aqui tá aparecendo umas notificações agora, não sei por quê. Eu tinha desabilitado isso aqui, começou agora. Mas vamos aí. Ó, gatilhos mentais, né? Essa parte de gatilhos mentais não funciona muito bem para quem ainda não sabe o básico. Olha só. Mas esse básico ele é aprendido muito rapidamente. Eu diria que dentro de um mês a pessoa já está com esse básico aqui de 1 a 3 meses, né? Claro, tem pessoas que aprendem primeiro e outras pessoas aprendem, demoram um pouquinho mais. Mas eu acredito que as pessoas que vão demorar mais, elas vão ter esse básico para poder começar a usar esses gatilhos mentais aqui dentro de 3 meses. É o máximo aceitável aqui, se seguir esse método da maneira que eu estou passando aqui para vocês. Mas é importante ficar ligado. Vamos ter exemplos de como separar essas palavras em aulas posteriores. Bem, são essas, eu vou passar as palavras nessa aula e nas aulas posteriores a gente vai ter exemplos de como separar. Nada disso de estar aprendendo palavras separadamente. A gente vai separar essas palavras porque a gente vai usá-las nos nossos exercícios de pensar e de falar. Que a gente vai fazer esses exercícios. Sem esses exercícios, fica praticamente impossível da gente aprender o idioma. A gente pode até aprender a entender, a ouvir, mas é uma coisa totalmente diferente. Você não quer aprender a entender, só entender suas músicas, ouvir suas músicas e não se expressar sobre elas, não conseguir pensar sobre elas assim de maneira clara e tirar uma ideia, falar para alguém sobre aquela música no idioma que aquela música está sendo cantada. Imagine, você conhece uma pessoa que mora naquele país que tem aquela música e você entender tudo, entender até a pessoa falando e você não poder se comunicar. Se você não fizer esse treinamento, você vai até conseguir se comunicar, mas de uma maneira tão precária que você não vai se satisfazer com o aprendizado. Por isso que é bom a gente seguir o exercício que vai ser passado em aulas posteriores. Beleza? Bem, ó. Vou ficar ligado, né, da existência desse dispositivo desde o início, porque ele nos auxilia na hora de pensar e falar em uma língua estrangeira. Ele funciona como um disparo no cérebro, nos levando ao destrave automático no meio de uma conversação. Esses gatilhos mentais podem ser preparados por você desde o início. Desde o início do estudo, né? Vamos ver alguns exemplos de gatilhos mentais. Bem, a gente sabe, né? O que eles fazem, né? No decorrer de qualquer conversa, existem palavras-chave que desencadeiam, né, uma frase inteira. E são essas palavras que temos que focar mais. Como assim focar mais? A gente não precisa ficar muito apreensivo com essas palavras. A gente vai focar mais, por isso que vem o lance de separar essas palavras. São palavras importantes
que a gente usa no nosso idioma, muitas pessoas usam muito poucas delas. Essas pessoas que usam essas palavras no nosso idioma, muito poucas, elas vão ter um pouco mais de dificuldades. Mas aquelas pessoas que usam já no dia a dia, nas suas conversações, que usam essas palavras, claro que não são as mesmas, são palavras equivalentes. Essas pessoas vão ter uma facilidade maior, né, de destravar esses gatilhos mentais. E elas vão conseguir desenvolver uma conversação bem mais rápido. Isso é o caso das pessoas que vão aprender, vão poder começar a colocar isso em prática em um mês ou até menos de um mês. Já as pessoas que têm um uso bem pouco dessas palavras, elas vão ter que treinar também essas palavras no português, no caso. Se as pessoas não são acostumadas a usar essas palavras no português, elas vão ter muita dificuldade para poder usar efetivamente essas palavras. E essas palavras, elas são um gatilho mental. Essa palavra vai fazer você destravar uma conversa bem rapidamente. Então vamos. O primeiro grupo de palavras é advérbios e conjunções. São os advérbios e alguns advérbios e conjunções. Aqui eu só escrevi aqui de maneira didática, viu, pessoal? Aqui não se trata de estudo de gramática. É um erro imenso você pensar em estudar gramática nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento você está aprendendo, você não está estudando efetivamente, você está aprendendo efetivamente. E quando a gente aprende uma coisa que a gente não tinha nem noção, a gente não sabe como estudar isso, a gente só vai saber como estudar isso depois que a gente adquire uma base. Aí essa base vai trazer ferramentas para que seja utilizada durante o processo de estudo. Então, na verdade, agora no começo, a gente não está estudando, a gente está aprendendo, que são coisas totalmente diferentes. Não sei se você sabe, mas o estudante estuda, o aprendiz aprende. E a gente está aprendendo. O estudante precisa de professores, o aprendiz precisa de mentores. Então, você está passando por um processo de mentoria. Os professores ficam muito chateados com os mentores, porque os professores, eles não querem deixar de lado aquele glamour de ser professor, eles querem ser chamados de teacher, e coisa desse tipo. Só que no começo é um erro imenso quando a pessoa não sabe nada e vai atrás de um professor, que esse professor vai fazer ela atrasar muito o processo de aprendizado. Se essas pessoas, ao invés de buscarem professores, fossem atrás de mentores, essas pessoas logo estariam prontas para poder ter aula com esses professores. A partir do momento que o professor ele abre mão, ele abdica de ser um professor para se tornar um mentor, aí sim, aí o processo começa a funcionar. Então, por isso que a gente tem que pensar muito nessas duas situações. Ou você aprende, ou você estuda. Se você aprende, você vai ficar pronto para estudar. Se você estuda, você futuramente, quem sabe, você vai ter que esquecer como aprendeu aquilo, como você estudou aquilo, até você aprender de uma maneira mais ou menos que não funciona, é claro, perfeitamente. Muitas vezes a gente tem que esquecer aquilo que a gente aprendeu de maneira errada para poder a gente aprender de maneira correta. Tudo bem? Por isso que vocês estão vendo esse curso aqui, vocês estão aprendendo de maneira correta. E vocês vão ver toda essa diferença quando vocês estiverem prontos para entrar no processo de realmente estudo. Aí vocês vão estudar gramática, vocês vão estudar colocações, estruturas perfeitas, né? Que as estruturas que vocês estão aprendendo aqui são estruturas básicas. Vocês vão aprender estrutura básica nesse primeiro momento. Bem, uma coisa boa sobre esses gatilhos de memória aqui é que você não precisa aprender todos. Você só precisa aprender aqueles mais importantes, aqueles que você usa já no seu dia a dia, falando a sua língua materna. Então, muitas pessoas não usam de maneira nenhuma. Aqui tem alguns exemplos aqui, ó. Eu escrevi aqui em inglês e português, né? Como o inglês é a língua mais buscada, muitas pessoas querem aprender o inglês. Eu até aconselho que, se quiser aprender uma língua diferente, que aprenda o inglês primeiro, porque o inglês é o mais fácil de ser aprendido e através do inglês você vai ter muito mais facilidades de aprender de uma maneira autodidata. A internet está cheia de materiais para qualquer língua, só que é muito mais acessível se você souber o inglês. Então, eu até aconselho, aprenda o inglês primeiro. Tem gente que quer aprender japonês, chinês e não sabe o inglês. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade se ela for brasileira. Por quê?
A gente procurando na internet, a gente vai ver que é muito escasso materiais para aprender essas línguas, sendo em português. É muito escasso. E os cursos são muito mais caros. E tem maneiras também da gente aprender. É claro que usando esse método aqui, a gente consegue aprender também. Só que é mais difícil. No caso aqui, para a gente aprender o inglês, francês, espanhol, a gente tem nossa língua e os materiais estão todos disponíveis para o brasileiro, né? Para quem fala português, já tem tudo disponível. Se você quer aprender essas outras línguas, não vai ser muito difícil, igual eu deixei transparecer que, mas só que você vai ter mais facilidade se você souber o inglês. Tudo bem? Aí vem aqui, ó, coloquei aqui, né, contanto que, pode ser as long as, contanto que, aqui também pode ser desde que. Tem muita gente que não usa isso aqui, ó. Contanto que isso aconteça no meio da conversação. A gente usa, a maioria das vezes, a gente usa um vocabulário muito simples. E esse vocabulário simples, eles não estão disponíveis nos áudios. Vai ser muito difícil, a não ser que tenha muito phrasal verb. Você vai ter que aprender muito phrasal verbs para poder ficar na sintonia, na mesma sintonia do seu vocabulário, seja a sintonia do vocabulário que você está ouvindo nos áudios. Daí que vem a dificuldade. Tem muita gente que não consegue falar, pensar, e entende todos aqueles áudios, só que ela está entendendo um vocabulário que ela não usa no dia a dia dela, não está acostumado a usar no dia a dia. Aí isso vai o quê? Vai atrapalhar um pouco. E é mais fácil a gente ir atrás daquele vocabulário na nossa língua, se acostumar com o vocabulário na nossa língua, para depois a gente fazer uma transição para a língua que a gente está aprendendo, do que a gente ir direto para aquela língua que a gente está aprendendo e usar essas palavras naquela língua. Vai demorar muito mais tempo. Esses 3 meses que eu estou falando aqui são suficientes para a gente também começar a pensar em falar melhor. A gente pode também acrescentar essas palavras que a gente não usa no nosso vocabulário. E a gente vai fazer isso no nosso exercício, que vai ser passado nas próximas aulas. A gente vai adicionar essas palavras aqui, esses gatilhos mentais, e eles vão funcionar muito bem se os passos forem seguidos. Bem, aí tem aqui, ó, na verdade, na hora que a gente está conversando, a gente fala, na verdade é isso, na verdade, atualmente, a gente usa esse atualmente, né, que no inglês vem aqui, na verdade, né, in fact, aí currently, at the moment, que quer dizer também no momento e também quer dizer atualmente, nowadays, nos dias atuais ou hoje em dia, although, quer dizer embora, while, enquanto, esse but. Um exemplo aqui, como essas palavras funcionam como gatilhos mentais. Na hora que a gente está conversando, a gente usa muito mais. Quando a gente pensa nesse mais, a gente está pensando numa frase oposta daquilo que a gente estava pensando. A gente pode falar, eu estudo muito, mas eu não consigo aprender. Então, quando a gente fala mais, ela automaticamente já trouxe uma frase inteira, já trouxe, eu estudo muito, mas não consigo aprender. Igual aqui, quando a gente fala hoje em dia, quer dizer que a gente já formulou o que a gente quer falar depois de hoje em dia. Isso é muito importante. Imagina no meio da conversação, as pessoas querem falar bem assim, vem cá, o que é que você está achando disso? De uma coisa que já aconteceu no passado, aí você já vem. Hoje em dia, aí a ideia já ficou pronta ali, isso é um gatilho mental muito forte. Aqui, ó, at the moment, você pode usar isso aqui. Vem cá, mas como está o seu estudo? Aí você pode falar, ó, atualmente eu estou fazendo isso e aquilo. Esse atualmente já arremeteu uma frase enorme, um pensamento já que estava guardado na sua mente. Claro que depois do exercício, quando você fizer o exercício, você vai estar com tudo isso guardado na sua mente. Todos esses gatilhos mentais aqui, ó, português e inglês, todos esses gatilhos mentais, depois de você fazer os exercícios, eles vão ter frases para ser usado. Logo depois deles, esses gatilhos mentais, eles são usados tanto para iniciar frases como para emendar pensamentos, né, de frases também. E eles vão ser, aqui foi só uma amostra. Talvez tenha alguns aqui que você use, que não vai estar aqui. Talvez tenham muitos que você não chegue a usar todos eles. Mas só para ficar bem claro
que isso aqui faz parte do próximo exercício que a gente vai ter. E ó, existem muitas palavras como essas. Elas são conjunções, quer dizer, elas servem para juntar duas frases. Tanto faz se essas frases são independentes, né? Quer dizer, frases com sentido próprios, né? Totais, que não precisam de complemento, como frases que precisam ter, ter complementação com outra frase. Elas servem para iniciar e para juntar frases, né? Os gatilhos mentais podem ser determinados de acordo com cada aluno, cada pessoa, no caso, né? Por quê? Porque ele tem que fazer parte da sua realidade. Quanto mais você usar o que faz parte da sua realidade nesse tipo de aprendizado, mais você vai obter êxito. Porque você vai estar vivendo esse aprendizado, você vai estar vivendo no seu dia a dia. Então, quando você for falar, você vai usar o seu vocabulário. Claro, com outras palavras, de acordo com o idioma, né? Com outra tradução, no caso. Mas a equivalência vai ser a mesma. Quanto mais você usar palavras equivalentes às suas, muito fácil vai ficar o aprendizado. Não tem como você começar a falar e falar, usar um vocabulário médico, sendo que você trabalha no lugar administrativo. Não tem como você usar um vocabulário administrativo se você trabalha na área de esportes. Então, assim por diante, você vai usar o que você usa no seu dia a dia. Tudo bem? Aí, além daqueles gatilhos mentais, né? Servem também como gatilhos mentais alguns verbos importantes. Esses verbos importantes, eu não tenho como eu colocar exemplos aqui para vocês. Por quê? Porque tem que ser de acordo com a realidade de cada um. Ninguém usa o mesmo vocabulário. Eu mesmo estou usando um tipo de vocabulário aqui. Você que está me assistindo aí, talvez não use esse vocabulário, use outro tipo de vocabulário. São muitas as palavras e a gente não tem como a gente falar. Esses aqui são os mais usados. Muitas pessoas falam que existem essas palavras mais usadas. De fato, elas existem, mas existem individualmente para cada pessoa. Entendeu? É claro que no meio dessas palavras tem um número mínimo que vai ser usado pela maioria das pessoas ou por todas, mas só que para chegar a um número igual muitas pessoas falam aí que tem as 2.000 palavras do inglês mais falada, as 3.000 de tal idioma mais falado, isso aí pode funcionar para algumas pessoas, mas não para a maioria delas. E a gente está aqui aprendendo como desenvolver esses vocabulários da maneira que sirva para todas as pessoas, no caso, né? Se não funcionar para todos, mas para 90% delas. Exemplo aqui, ó, descobrir. Muitas pessoas não falam, eu descobri que, eu percebi que no caso, aqui, ó, essas palavras quer dizer a mesma coisa. Eu percebi, eu descobri. Quer dizer a mesma coisa. Mas só que a gente não usa essas palavras. Tem gente que não usa no mesmo contexto que outra pessoa usa. Por que a gente tem que pegar esses verbos importantes? Porque nos outros idiomas, eles significam uma infinidade de coisas. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um phrasal verbs, to find out, que quer dizer essa mesma coisa aqui de baixo, to realize. E a gente encontra aqui traduções diferentes. Mas se a gente for colocar isso aqui, for buscar no dicionário, ou colocar no Google Translate, a gente vai perceber que essas duas palavras aqui no inglês quer dizer a mesma coisa. Descobrir e perceber quer dizer a mesma coisa. E elas estão aqui, tanto no find out, quanto no realize. E além delas, existe mais de 30 palavras equivalentes a essa palavra aqui, ó, em cada um dessas duas palavras. Então, essas palavras são muito importantes, essas duas aqui. Pelo menos para o meu vocabulário, elas são muito importantes. Claro que existem outras palavras de acordo com o meu vocabulário que não viria ao caso eu colocá-las todas aqui. Porque, como eu não canso de falar, né, cada pessoa tem que aprender de acordo com a sua realidade. Agora agora que está tudo organizado, mãos à obra. No próximo módulo, nós vamos aprender como pôr em prática tudo isso, esses gatilhos de memória. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Se não aprenderam, vamos voltar, vamos reassistir,
Qualquer coisa, na próxima aula, o entendimento vai ficar mais claro quando estiver fazendo exercício. Uma aula dessa está complementando a outra. É importante sempre colocar isso em mente. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem com Deus e até o próximo módulo.